Capítulo 7. O poder da vontade. Procurai e encontrareis. Batei e a porta abrir-se-á para vós. Mateus capítulo 7, versículo 7. Michael Gallagher, PhD, era um daqueles raros indivíduos que tinham de tudo. Ou pelo menos assim parecia aos seus companheiros de pesquisa na IBM. Michael era brilhante, atlético, bonito e amável. Com um aguçado espírito analítico e fluente no seu raciocínio, ele era um gênio da eletrônica, cuja mente criativa havia granjeado o respeito dos maiores executivos da companhia. Era também um homem que despendia gratuitamente seu tempo e suas energias. Na maior parte dos dias, Michael enchia um bolso com moedas para dar a qualquer bêbado ou desafortunado que lhe cruzasse o caminho, e o outro bolso continha uma garrafa de plástico cheia de pedaços de pão amanhecido. Estes ele os dava aos pombos que tinham ninhos num barranco próximo do seu escritório. Pouquíssimas pessoas sabiam, e ninguém poderia suspeitar, que Michael Gallagher estava extremamente perturbado por conflitos interiores além da sua compreensão. Somente Michael sabia quão drasticamente as recompensas do sucesso e da realização tinham sido solapadas por sensações de culpa e de autorrejeição a corroer-lhe a alma. Olhar-se no espelho todas as manhãs o deixava com tamanha repulsa que, enquanto se barbeava, a repugnância subia como bile. Talvez essa repugnância tivesse relação com as tendências suicidas, que às vezes o faziam perambular distraído pela rua, em meio a um tráfego intenso. Michael, porém, não sabia ao certo, não tinha ideia de por que vinha sendo perseguido há muitos anos pelo mais intrigante dos sintomas. Ele era acometido por uma sensação de medo sempre que fazia amor com sua esposa Cheryl. Michael lutara muito para ter sucesso na vida. Nascido de uma família de operários, de pais judeus da parte sul do Bronx, Nova York, sofria a antipatia da mãe e a indiferença do pai, que gerou o único filho em um dos seus acessos de fúria. Essa infância de opressão emocional e maus tratos verbais deixaram Michael completamente inibido quando adolescente. Ele se sentia ameaçado pelo mundo exterior e frequentemente evitava o contato com estranhos. Tão forte era sua timidez que, nas várias ocasiões em que precisou de combustível para o carro, deixou de ir a um posto de gasolina com medo de ter de falar com o atendente. Embora tivesse conseguido se sair muito bem no ginásio e na universidade, Michael, ao começar a entrar na adolescência, descobriu que estava ficando cada vez mais soterrado por um crescente acúmulo de fobias, ansiedades e inibições. Desde o início, ele estava determinado a lutar contra suas dificuldades, por mais penosas que viessem a ser. E foi essa resolução que o levou a iniciar um tratamento de psicoterapia ortodoxa que duraria 15 anos. À medida que sua carreira o fazia deslocar-se de uma cidade para outra, 3 analistas, em St. Louis, Missouri, Cleveland, Ohio e em Nova York, foram conseguindo aos poucos libertar Michael de certos temores básicos e inseguranças relacionadas com sua problemática criação. Mas nenhum foi capaz de explicar nem de eliminar seus sentimentos de culpa e de autorrejeição, sempre presentes, e o medo que ele sempre sentia com Cheryl. Nunca, durante as relações sexuais que tivera com outras parceiras antes de seu namoro com Cheryl, ele tinha enfrentado esse problema. Foi somente quando começou a ter relações com sua mulher é que passou a se sentir tomado de um medo aparentemente irracional de que ela sofreria por causa da sua maneira de amar. Michael também tinha outras fobias. Nenhum dos 3 analistas conseguiu descobrir por que ele alimentava um medo crônico de ser enterrado vivo. Um medo que aflorava em esporádicos ataques de pânico que o deixavam suando excessivamente e com hiperventilação. Ou porque, embora o barulho não o acordasse, ele arremessava os lençóis para fora da cama e sentava-se ereto e angustiadamente alarmado ao menor sussurro ou ao mínimo som de passos. Ou porque ele sentia um medo terrível de perder a cabeça num acesso de raiva. Ou ainda, porque, desde tenra idade, vivia perturbado por uma fantasia que se repetia, envolvendo o assassinato de uma mulher vestida com uma camisola branca.
Ou ainda, por que surgia intermitentemente na parte traseira dos seus antebraços eczemas? A coceira surgia quando menos se esperava. Manifestava-se em qualquer situação, a qualquer momento, e geralmente durava questão de minutos. Certa vez, quando o menino entrara no quarto de seus pais e encontrara a mãe olhando-se, nua, na frente de um espelho. Completamente desconcertada, ela o agarrara pela parte de trás dos braços e o sacudira com gritos de repreensão. Cada um dos analistas se aferrara a esta revelação, alegando ter descoberto a raiz do problema. Mas a erupção cutânea não desaparecia. Durante uma visita ao seu psiquiatra em St. Louis, Michael lembrara-se de ter estado contemplando a erupção enquanto aguardava o início da sessão de terapia. Por um momento, ele teve uma imagem de si mesmo, não como Michael Gallagher, mas como um ser isolado que parecia partilhar de sua identidade. Esse eu, isolado, estava empurrando alguém agarrado a seus braços no local exato em que a inflamação aparecia. Quando a consulta começou, entretanto, ele não fez qualquer menção a essa imagem inquietante. Pensou que o analista, de repente, iria achar que ele estava louco. Quando Michael foi transferido para Toronto, estava com 38 anos e, compreensivelmente, se sentia cansado de se submeter a análises que, embora úteis nos primeiros anos, revelaram-se claramente ineficazes em neutralizar o veneno que havia dentro dele. Ainda obcecado com a necessidade de sondar seus conflitos até o fundo, ele obstinadamente acreditava que o alívio para o seu prolongado sofrimento emocional estava disponível de alguma forma em algum lugar. Consequentemente, ele partiu para uma alternativa, um jeito de ser e de perceber novo e mais profundo. Assim, mergulhou na astrologia, no misticismo e na velha sabedoria oriental. Posteriormente, suas pesquisas o levaram a uma reunião da Sociedade para Pesquisas Psíquicas de Toronto, onde o Dr. Joel Wheaton estava fazendo uma palestra sobre as implicações metafísicas da reencarnação. Estimulado pelo que tinha ouvido, Michael aproximou-se do Dr. Wheaton, contou como sua erupção cutânea havia resistido a 15 anos de terapia e perguntou se ela poderia ser explicada em termos de experiência de vidas passadas. Desta vez, ele sabia que pelo menos não ia ser chamado de louco. Assim, um dia muito frio de fevereiro de 1979, Michael se encontrou esperando apreensivamente pela primeira sessão com o Dr. Wheaton. Michael não tinha certeza se acreditava em reencarnação. Até ouvir a palestra, ele realmente não havia dado assim muita atenção à ideia. Tudo que ele sabia é que o Dr. Wheaton ocasionalmente lidava com as dificuldades de seus pacientes por fazê-los hipnoticamente regressar a vidas passadas. E Michael estava disposto a tentar alguma coisa. A primeira sessão deu poucos resultados. Com sua esbelta figura espichada no sofá de couro vermelho do Dr. Wheaton, Michael caiu, após repetidas sugestões, num profundo transe. Quando indagado sobre uma vida passada imediata, ele murmurou uma resposta, dizendo-se por volta do ano 1915. Então, afastou-se rapidamente, como se tivesse tocado num ferro em brasa dentro da sua mente. Tremendo, Michael rompeu o transe, sem nem mesmo compreender o que ele tinha visto. E embora tivesse sido uma vez mais instado a entrar no estado hipnótico, nada o conseguia persuadir de procurar suas ligações com aquele ano. O delicado exame do Dr. Wheaton foi firmemente rejeitado pelo subconsciente do seu paciente. O significado emocional e terapêutico desse ponto de inflamação inicial iria fugir à compreensão tanto do médico como do paciente durante anos. A resistência de Michael foi diminuindo cada vez mais nas sessões seguintes, permitindo-lhe ter vislumbres de existências anteriores. Preferindo deitar no tapete pequeno e liso do consultório do Dr. Wheaton em vez de no sofá, ele passou em revista a percepção que tinha de si mesmo, inspecionando uma sucessão de personalidades do passado. Ele se viu como Gustavus, um carpinteiro ambulante sueco que trabalhava nas igrejas de Colônia no tempo da Reforma. Como Henry também, um comerciante de algodão francês do século XVI, que sofria de ansiedade por causa de ataques dos turcos contra seus navios.
Ele experimentou novamente sintomas da angina daquele homem de meia idade. Dores no peito, falta de ar. Ele também falou com um sotaque peculiar e pronunciou várias palavras do francês arcaico. Ao ir gradualmente se acostumando com o estado de transe, Michael instintivamente aceitou esses personagens como sendo ele próprio. Um ego que evidentemente havia se materializado em diferentes encarnações. Mas somente quando ele se encontrou bem no passado, no ano de 1216, é que ele foi afetado por mais do que simples fascinação. De repente, sua consciência foi abalada pela mais visceral das sensações. O relato. No alto de uma colina está um castelo, com suas sólidas paredes de pedra envolvendo uma atmosfera tangivelmente repulsiva. Inquietamente movimentando-se no ambiente de uma sombria antessala, está a fonte dessas emanações negativas. Um poderoso e imponente homem de aspecto rude e fisionomia infeliz. É um cavaleiro entrado em anos. Um cavaleiro teutônico, chamado Hildebrand von Wesel, o solitário regente de um pequeno principado no sudeste da Westfália. Sua vida tem sido irremedivelmente bárbara. E porque seus impulsos idealistas não lhe dão trégua, ele se consome com a culpa, com a autorrejeição e com a paranoia. Mas ainda assim, apega-se às suas ilusões. Sou o braço de Deus! Ele grita para o Dr. Whitton com uma voz rouca. Sou o braço de Deus! Em Hildebrand parecia haver um tesouro de materiais importantes e nas sessões subsequentes o Dr. Whitton fez Michael regressar a vários estágios da existência deste cavaleiro. O que Michael viu não foi nada agradável. Na verdade, foi horrível. Mas algumas vezes ele experimentou efeitos posteriores quase agradáveis. Um sentimento de autoconfiança dizia-lhe que o nó de sua repressão estava sendo desfeito. Era uma liberação que 15 anos de dolorosa análise não conseguiram alcançar. Porém, como poderiam Michael ou os especialistas que consultara suspeitar que muitos dos seus problemas continuavam porque sua origem não se encontrava na infância, mas em suas reencarnações passadas? Como um homem limpando uma grande lâmina de vidro com um palito de dente enrolado em algodão, o Dr. Whitton esfregou a lâmina das lembranças esquecidas de Michael, tentando fazer com que brilhassem novamente. Ele se esforçava não apenas para recuperar, mas também para analisar o Michael Gallagher de 800 anos atrás. Demorando bastante para colher um relato bastante amplo da vida de Hildebrand, o Dr. Whitton percebeu desde o início que estava lidando com um homem capaz de grandes maldades. Segue mais um relato. Hildebrand deixou seu principado bem para trás. Em 1189, aos 31 anos de idade, ele é um comendador na Terceira Cruzada, acompanhado de seus soldados no deserto perto do Acre, Palestina. O orgulhoso teutônico, usando robes brancos decorados com uma cruz negra, praguejava com o calor intolerável, enquanto um grupo de mulheres árabes estão prostradas perante ele, suplicando por suas vidas. Mas suas súplicas não têm nenhum efeito em Hildebrand, que olha desdenhosamente para as escravas. Por toda a redondeza, o deserto está cheio de armaduras pertencentes a outros cavaleiros mortos em combate. Para ele, esses homens bravos e leais tinham sido como irmãos, e sua inclinação é chorar abertamente com a sua perda. Em vez disso, temendo trair esses sentimentos, Hildebrand recorre ao barbarismo. Ordena aos seus homens que coloquem as pequenas mulheres dentro das armaduras, onde, presas na areia como gigantescos caranguejos de aço, elas são tostadas vivas sob o sol ardente. Seus gritos são impotentes para salvá-las. Michael tremia e suava, no momento em que recuperou sua consciência normal. Mas o tumulto produziu resultados em poucas horas. Pela primeira vez desde a sua infância, ele descobriu que não se sentia mais oprimido, com medo de ser enterrado vivo. Nos meses seguintes, Michael iria observar a vil relação dos crimes de Hildebrand. Certa vez, ele realmente sentiu-se no corpo do cavaleiro, montado a cavalo, olhando uma mulher com um bebê nos braços, a qual lhe implorava que a poupasse. Estou olhando para ela da maneira como alguém olharia para um verme.
sem qualquer comiseração nem compaixão, contou ele mais tarde. O ato de abaixar sua lança e com ela traspassar o bebê e a mãe tirou-a do transe. Com lágrimas a escorrer-lhe pelas faces, ele sabia que era responsável, mas não queria aceitar nem acreditar no que havia visto. Sabia também que, como Michael Gallagher, seria incapaz de tal crueldade. Deixando o consultório do Dr. Wilton naquele dia, ele caminhou distraidamente para um parque próximo, onde parou para alimentar os pombos. Observando os pássaros pousarem no chão para apanhar as migalhas de pão espalhados, ele ficou imaginando como esse mesmo homem, de instintos bondosos, podia ter matado uma mulher tão indefesa. Então, novamente, lembrou-se de que até Adolf Hitler gostava de cães. O primeiro ano de sessões de Michael com o Dr. Whitton ainda não havia terminado, quando, após muita resistência, ele encontrou Hildebrand como um adolescente de apenas 12 anos. Desta vez, entretanto, sua atenção se voltou agudamente para outros atores do horrível drama medieval. Os pais de Hildebrand eram mais do que familiares. Eles eram seus pais na vida atual. As circunstâncias não tinham sido tão diferentes para ele na Westfália do século XII. Lá estava ele, nascido de uma união sem amor, que o havia lançado numa infância conturbada. Seus sentimentos de rejeição, às vezes, se transformavam num ativo antagonismo. O relato. O pai de Hildebrand está ensinando seu filho como segurar uma espada. O garoto, cheio de ressentimentos quanto ao passado, percebe sua oportunidade e golpeia o pai no olho. Algumas semanas depois, ferido, o regente morre de um abscesso no cérebro. Todos acreditam que sua morte é acidental, mas Hildebrand sabe mais do que os outros. A cada sessão, Michael ficou sabendo mais. Próximo relato. A mãe de Hildebrand é uma mulher manipuladora que arma esquemas e conspira para garantir que seus interesses naveguem com êxito contra a correnteza das intrigas da corte. Na idade de 13 anos, Hildebrand está iniciando a vida adulta e falta pouco para que ele assuma o controle do principado que mede em largura um dia de cavalgada através da floresta. Sua maturidade incipiente, entretanto, torna-o sexualmente atraente para a sua mãe, que, não contente com uma fileira de casos na corte, investe sexualmente contra o próprio filho. Essas investidas causam tal repulsa no jovem príncipe que ele reage empurrando a mãe cada vez mais para perto da beira de uma alta escada de pedra. Na luta que se seguiu, a fracassada sedutora rola degraus abaixo, quebrando o pescoço. Ao cair para a morte, ela se agarra em vão nos braços do seu filho, deixando seus tríceps bastante arranhados. Depois da lembrança desse episódio, a incômoda erupção cutânea de Michael nunca mais tornou a aparecer. Algo estava acontecendo. Uma espécie de degelo lento parecia estar ocorrendo na geleira da sua psique. Tudo era muito estimulante, mas havia muito mais que experimentar como Hildebrand e outros. Mais 9 meses de sessões foram necessários para que ele fosse descobrindo gradualmente a história das aventuras amorosas desastrosas do cavaleiro. Mais um relato. Um pouco antes de Hildebrand herdar seu reino, ele conhece e se apaixona por uma moça chamada Raquel, a filha de um judeu letrado que trabalha como médico da corte. Na família de Hildebrand, ninguém sabe ler ou escrever. Mais ou menos na mesma época, o príncipe está sendo fortemente influenciado por um monge da corte que, tendo manipulado os pais de Hildebrand durante anos, tem pouca dificuldade para manipular o filho e herdeiro. Enquanto Hildebrand e Raquel pensam ter conseguido manter seu relacionamento em segredo, os espiões do monge descobrem não somente que o casal está apaixonado um pelo outro, mas também que Raquel está grávida. Consequentemente, o monge suspeita que Raquel pedirá a Hildebrand que se case com ela. E, abominando tal união como sacrílega, ele planta uma semente de desconfiança na mente de Hildebrand. Ele insinua que Raquel quer se casar para poder se apossar do trono. E diz: você não pode se casar com uma judia. Os judeus são
anatematizados por Deus. Terá de arranjar um casamento político adequado. Ora, Hildebrand é um jovem idealista, profundamente consciente de sua inabilidade para converter seu idealismo em ação. Embora deseje impor sua vontade ao mundo, ele se sente como um caniço agitado pelo vento das circunstâncias. Assim sendo, quando Raquel lhe deu a notícia de que estava esperando um filho seu, o príncipe teve um acesso de cólera ao compreender que, mais uma vez, os eventos ditavam o rumo de sua vida. Antecipando o mesmo esquema proposto pelo monge, ele se encolerizou. A raiva e a frustração de Hildebrand são tão grandes que ele atinge duramente Raquel no estômago e esmaga seu pescoço com suas enormes mãos. Em seguida, com um movimento rápido, ele a arremessa contra o balaústre do balcão, fazendo-a cair do alto das ameias para a vala de águas servidas abaixo. No estado de choque que se seguiu, Hildebrand olhou incrédulo para o corpo de sua amada lá embaixo, semi-submerso nas águas mal cheirosas, repletas de escórias. Arquejando, engasgado e vomitando, ele deu as costas às ameias, tentando eliminar da mente tudo o que acabara de acontecer. Na verdade, seu esforço de repressão foi tão intenso que ele apertou os nós dos dedos até sangrarem. Quando conseguiu, afinal, sair desse estado de torpor e introversão, Hildebrand está tranquilo e controlado. Era como se Raquel nunca tivesse existido. Essa repressão alimentou uma neurose que o transformou num fanático cristão obsessivo, que, como um organizador local da Terceira Cruzada, transformou sua aversão contra si mesmo em vingança contra os maometanos na Terra Santa. Ele não podia conceder misericórdia, pois ele não conseguia sentir pena de ninguém. Houve momentos durante a dramática reconstituição do assassinato de Raquel, nos quais o Dr. Whitton, a despeito da sua experiência em lidar com emoções intensas durante as sessões de transe, ficou preocupado com a possibilidade de as convulsões de Michael lhe provocarem um ataque cardíaco. Contudo, tanto o doutor como o paciente conseguiram superar a tempestade do trauma de Hildebrand, e Michael se encontrou resfolegando no tapete quando voltou à consciência, imaginando o quanto mais ele poderia suportar. Esgotado e arrasado por esses episódios repulsivos do seu passado remoto, ele finalmente começou a compreender por que, nesta vida, sentia uma necessidade compulsiva de punir a si mesmo. Não fora apenas responsável por uma execrável violência. Ele havia simplesmente matado Cheryl, sua mulher, pois não havia dúvida em sua mente de que Cheryl e Raquel eram elementos da mesma alma, unidos às suas próprias ações e omissões pelo incrivelmente longo braço do karma. Esta ligação foi corroborada posteriormente quando Cheryl entrou em transe e foi levada de volta à sua vida como Raquel. Ela recuperou vívidas lembranças do seu assassinato por Hildebrand. No relato, ela disse: "Era uma cálida noite de primavera. Eu estava num quarto que se abria para uma passagem dando para um parapeito. Eu discutia com Hildebrand, que ia do parapeito ao centro do quarto, e de lá novamente ao parapeito. Ambos estávamos vestidos com roupas largas. Hildebrand usava calças apertadas ou ceroulas e uma camisa sob a túnica. Eu não estava usando nada por baixo da minha. Batíamos um no outro, gritávamos. Esses gritos eram numa língua que eu não compreendia, e quando tentei entender, foi como se o inglês tivesse sido dublado sobre algumas das palavras. Hildebrand gritava para mim: "Você, sua judia sem vergonha, nenhum bastardo judeu herdará coisa alguma de mim." Finalmente estávamos, ambos perto do parapeito, e Hildebrand me atingiu com força no estômago. Eu caí para a frente, o sangue escorreu pelo lado da minha boca. Então ele me agarrou pelo pescoço e começou a me estrangular. Ele continuou apertando até o sufocar. Jogou-me de encontro à balaustrada e algo me atingiu nas costas. Ele me largou com um ligeiro empurrão e meu corpo caiu por cima da balaustrada para o fosso onde fiquei deitada de costas, com o rosto para cima, os cabelos soltos flutuando, emaranhados com a espuma e a escória. Mais tarde, no pátio do castelo,
um grupo de mulheres carregou meu corpo numa espécie de padiola. Meu rosto estava à mostra. Contudo, o resto do meu corpo, inclusive meus cabelos, estavam completamente envoltos no material branco. Agora que Michael viu os resultados tão terríveis provocados pela falta de controle de Hildebrand sobre seu temperamento, seus temores quanto a tornar-se incontrolavelmente zangado arrefeceram gradativamente. O mesmo aconteceu com a tendência de acordar com os mais leves ruídos. Michael observara que os ruídos altos do pátio não perturbavam o sono de Hildebrand, que, eternamente desconfiado da possibilidade de ser assassinado, sempre despertava subitamente com os sons mais baixos. Michael era Hildebrand, e ainda assim não tinha de ser. Ele não tinha de ater-se aos padrões cavalheirescos de comportamento. Enquanto isso, o Dr. Wheaton tinha a intenção de puxar a cortina que encobria o repertório das vidas anteriores de Michael. Em primeiro lugar, ele se decidiu por uma outra abordagem. Regrida, sugeriu ele ao paciente hipnotizado. Volte à época exatamente anterior ao momento em que nasceu como um cavalheiro. Michael ficou sem fala durante um longo período. Podia-se deduzir dos esporádicos movimentos dos seus músculos faciais e do pestanejar dos seus cílios que ele parecia estar em contato com visões desse outro mundo, o misterioso vazio entre as encarnações. Quando falou, por fim, suas palavras relembraram o antigo ditado que afirma que a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções. Pois sua vida como Hildebrand fora planejada como uma experiência infinitamente mais positiva e iluminadora do que a encarnação atroz que se seguiu. A voz de Michael soou com ardente otimismo. Ele disse: "Eu sou uno com o universo. Sou uno com as estrelas e estou muito excitado com a possibilidade de ser dado à luz. Tentarei construir um país sem fronteiras. Serei um rei maravilhoso, com conselheiros sábios, e encorajarei o escambo, o estudo e as viagens." Quando se ouviu fazendo esse pronunciamento, Michael compreendeu com algum alívio que Hildebrand não era, afinal, Adolf Hitler. Devido à pura impulsividade, o cavalheiro renunciara às suas aspirações, tendo ideais elevados, embora sendo pateticamente incapaz de viver de acordo com eles. Hildebrand transformou-se num ser humano conduzido e torturado, em vez de num homem essencialmente mau. Agora Michael recebeu a instrução de pular para a frente, para o estágio entre as vidas que se seguiu após a morte de Hildebrand. "O que você vê?" perguntou o Dr. Wheaton. A princípio, silêncio. Logo Michael começou a soluçar incontrolavelmente. Queixou-se dos erros cometidos como Hildebrand, voltando à época em que empalou mãe e filho com uma lança. Isso só provocou mais choro de uma intensidade de cortar o coração. Sua autocensura era maior do que a sua confiança em si mesmo. "O que você vê?" perguntou mais uma vez o Dr. Wheaton. Lentamente, dolorosamente, Michael respondeu: "Está escuro. E eu não vou olhar. Houve muita coisa que eu poderia ter feito, mas não fiz. Eu poderia ter feito tanto bem, mas não fiz." Sentir remorso no estágio entre as vidas é passar por um certo tipo de inferno. Pois há um momento em que, sobretudo no início, de acordo com a maioria dos pacientes, a culpa chega a se instalar com toda a sua fealdade crua, despida das racionalizações e desculpas de que nós todos nos servimos para tentar justificar nossas falhas. Esse inferno, entretanto, não representa nenhuma condenação eterna, não. Quando avaliamos nossas vidas passadas, o estímulo misericordioso do conselho de julgamento faz com que nos conscientizemos até mesmo das nossas ações mais repreensíveis com um certo grau de simpatia. Por mais desperdiçada que tenha sido a vida passada imediata, o espírito superior sabe que há sempre uma outra oportunidade para se fazer correções. E assim, Michael, enquanto estava numa espécie de semissonolência no bardo ou erraticidade, reconheceu a falha neurótica no seu desenvolvimento e planejou para si uma encarnação como Magnus, um padre que morou na Polônia, perto de Moscóvia, durante a primeira metade do século XV.
Essa nova vida destinava-se a proporcionar-lhe uma oportunidade especial para a obtenção de maior autocontrole. Mais tarde, Michael examinou a vida de Magnus por meio da hipnose e viu que, de acordo com as exigências da igreja, o sacerdote tinha conseguido sucesso em conter sua agressividade inata e em suprimir sua sexualidade. Capítulo 7, parte B. Houve momentos em que Michael sentiu-se à mercê das suas experiências de reencarnação. Pesadelos invadiram seu sono e seus dias eram gastos revolvendo as revelações e conjecturas que emergiam na esteira das sessões de hipnose. Mas, por volta de maio de 1981, os pesadelos e a introspecção que as sessões produziam cessaram. E também as vidas passadas. Por mais que tentassem, o doutor e o paciente se acharam bloqueados com relação a novas explorações. Por Michael estar repelindo todo tipo de questionamento, o Dr. Whitton sabia que havia, no mínimo, mais uma vida oculta que guardava segredos cruciais para o processo de cura. Por fim, revelou-se a existência de uma outra encarnação crítica. Mas tudo que Michael estava disposto a divulgar era apenas o primeiro nome, Victor, que por si só não significava nada. O hiato já durava por vários meses, sem apresentar quaisquer resultados, quando Michael recebeu um convite para visitar a casa de Maisie Newman, em Cape Annie, Massachusetts. Maisie, uma colega de profissão, havia oferecido sua propriedade por diversas vezes a Michael e Sharon como retiro de férias para que eles passeassem pelo litoral da Nova Inglaterra. Eles nunca haviam levado a sério o convite, mas desta vez ela fora particularmente insistente, e Michael estava frustrado bastante com a investigação das suas vidas passadas para querer se retirar. Estabelecidos na casa de praia após ter voado para Boston, os Gallanders alugaram um carro e decidiram cobrir a curta distância até a cidade de Salem. Durante algum tempo, eles andaram pelas ruas da cidade portuária, famosa por seus julgamentos de bruxas no século XVII. Então sentiram-se impelidos a entrar numa pequena biblioteca de consulta, onde Michael, despretensiosamente, pegou um velho livro sobre a história da feitiçaria na área. De repente, ele se sentiu dominado por uma sensação intensamente perturbadora, que logo se tornou estranhamente física. Foi como se algo estivesse me sacudindo, ele lembrou mais tarde. Eu fiquei ali, tremendo e suando. Algo estava acontecendo no âmago da minha mente, algo que eu não conseguia entender. Michael não se recordava de ter tido qualquer ligação pessoal com o livro ou com qualquer parte dos assuntos nele contidos. Sabia apenas que sua aparentemente ilimitada capacidade de odiar a si mesmo havia se agravado muito. E isso certamente era significativo. Deixando Salem e se afastando do mal que parecia se desenvolver, Michael mal conseguia esperar pela volta a Toronto para a próxima sessão de hipnose, na qual ele deveria enfrentar o reaparecimento da culpa, do sexo e da religião. Segue-se o relato. Victor Bracknell vive numa fazenda da Nova Inglaterra. Ele é um moralista de fortes inclinações puritanas que acredita que o prazer impede ativamente o progresso espiritual daqueles que aspiram a entrar no reino dos céus. Acontece que o dia do casamento de Victor está chegando, e com ele, o dilema de saber como o êxtase carnal deve ser subjugado. Sendo chaveiro, ele constrói um dispositivo metálico em forma de tubo com um orifício numa das extremidades. Dispositivo que lhe permitirá fecundar sua mulher, ao mesmo tempo que reduzirá o prazer mútuo ao mínimo possível. Na noite de núpcias, esse instrumento fere gravemente a área vaginal da sua mulher. Victor logo entra em pânico e tenta, sem sucesso, estancar o sangramento. Dentro de poucas horas, sua mulher está morta. Interrompendo o transe, Michael sacudiu-se em convulsões no assoalho da casa do Dr. Whitton enquanto se debatia num contato penosamente incômodo com o potencial letal do ato do amor. Ele não conseguia deixar de comparar Victor com Hildebrandt. Ambos haviam irrefletida e desorientadamente matado suas amadas, embora Hildebrandt parecesse ser muito mais perverso. Entretanto, numa sessão subsequente, Michael ficou sabendo que Victor incorporava essa neurose sexual na sua forma mais funesta. Segue-se o relato. Depois de haver enterrado sua mulher no bosque e dizer a todos os que perguntavam sobre seu paradeiro que ela simplesmente tinha fugido na noite de núpcias deles,
Victor evita todas as lembranças do fatal incidente. Mais tarde, o distúrbio sexual de Victor, impulsionado por fortes sentimentos de culpa, levam-o a Salem em 1692, onde ele se compraz sexualmente em assistir as mulheres condenadas por feitiçaria morrerem na forca. Não contente em ser um espectador ardente, ele procura assegurar que uma patética senhora de idade seja condenada à morte, prestando falso testemunho contra ela. Michael, que nesta vida é incapaz de contar uma mentira grave, tremeu com a lembrança de sua recente visita a Salem, e ao fazer isto, pôs-se a pensar se algum dia o horror acabaria. Ele estava então bem ciente da duração e da inter-relação do karma, enquanto vasculhava os fios de centenas de anos de suas vidas passadas, estendidos através do tear da eternidade. Era quase como se ele pudesse ver essas vidas sendo tecidas numa trama coesa, embora perturbadora. E conquanto isso o ajudasse a entender melhor a angústia da sua vida atual, não era confortador saber que cada existência sucessiva aumentava, ao invés de aliviar a carga kármica. O Eterno dirige uma escola terrivelmente severa. Ele murmurou resfolegante entre os transes de uma sessão especialmente dolorosa. Outras escavações no subconsciente de Michael fizeram aflorar outras mazelas. Ele tinha sido Angela Fiore, camponesa de um pequeno povoado próximo de Gênova, que se tornou a castigada amante de um oficial do exército de ocupação de Napoleão em 1809. Ele foi também Robert Macready, um erudito cavaleiro inglês no final da era vitoriana, que, cheio de culpas e de neuroses sexuais, entregou-se tanto ao consumo excessivo do álcool e das drogas que morreu, pálido e frágil, atirando-se debaixo das rodas de uma carruagem nos seus 40 e poucos anos. No mergulho de Robert naquele delírio, Michael logo percebeu ecos das tendências suicidas inconscientes que assombravam-lhe a própria vida. Ele tendia a ficar distraído, entre aspas, como dizia, sendo despertado várias vezes no meio da rua por fortes buzinas de carros ou por algum pedestre que, alarmado, claro, puxava-o pelo braço. Contudo, havia sinais encorajadores de que Michael estava passando por uma mudança profunda e positiva. Embora a culpa e a sensação de medo persistissem, ele estava mais intuitivo, mais positivo e mais à vontade, tanto consigo mesmo quanto com as outras pessoas. Talvez o mais estimulante de tudo isso fosse que o Dr. Whitton estava demonstrando toda a excitação contida de um cão farejador prestes a descobrir sua presa. Depois de passar mais de 3 anos sondando a história das encarnações de Michael, ele sentiu que estava pronto para descobrir uma vida que, com sorte, seria o catalisador que liberaria 8 séculos de emoções contidas. O Dr. Whitton lembrou-se de como Michael tinha, na primeira sessão, se referido ao ano de 1915 e depois se afastado do assunto. E, na esperança de superar essa resistência, ele decidiu dirigi-lo para o estágio entre as vidas antes da última vida por que passara. O Dr. Whitton hoje considera essa a sessão mais importante do caso dele. Ele havia instigado seu paciente a entrar na metaconsciência e esperou pacientemente que seu rosto ficasse inundado de admiração e de perplexidade comuns a todos os que penetram no bardo. O Dr. Whitton deixou que se passassem vários minutos até fazer a primeira pergunta, que foi: o que será você ao nascer? E então houve uma grande pausa. Ele responde: uma mulher. E qual será o propósito da sua próxima vida? E segue-se uma outra longa pausa. Ele responde: fazer uma preparação para que a próxima entidade entre no processo de aprendizado do espírito. Pretende pagar o karma. Outras indagações revelaram que o espírito de Michael fora aconselhado, no estágio entre as vidas, a tentar, independentemente do tamanho da penalidade terrestre, resolver os conflitos que tinham sido a causa de tantos tumultos em tantas vidas. A agenda indicava a orquestração de trauma sexual, bem como a intenção de romper com atitudes religiosas dogmáticas. Se tudo saísse de acordo com o plano, essa próxima vida seria dura, porém decisiva. Uma vida que reverteria firmemente o constante acúmulo de dívidas. Para Michael Gallender, veterano do estado de transe que era, as próximas sessões se mostrariam as mais difíceis para ele.
Mais tranquilo com a sua visita ao estágio entre as vidas, ele começou a enfrentar, em geral hesitante e nunca voluntariamente, episódios traumáticos da vida de Julia Murchison, nascida em 1910, no seio de uma família pobre e temente a Deus, oriunda da região rural do Kentucky. Muitas e muitas vezes, o corpo de Michael se arqueava e se debatia sobre o assoalho do Dr. Whitton quando começava a enfrentar o que não queria lembrar. Gritando, chorando, protestando e suspirando em vozes cujos timbres variavam desde o de uma pequena criança ao de uma moça, ele relatou os acontecimentos da existência breve, porém de grande propósito, de Julia. Segue-se o relato. Após a morte prematura da mãe, Julia é criada pelo pai, um bêbado que costuma espancá-la e atormentá-la. Brutalmente violentada por esse homem aos 5 anos de idade, ela reprime o fato. 1915 foi, afinal de contas, o ano da qual Michael havia fugido. E cresce profundamente perturbada. Não obstante, é uma garota de personalidade, corajosa, que toma a decisão consciente de se afastar das limitações da sua comunidade batista do sul do país. Saindo de casa na primeira oportunidade, ela ruma para Louisville, onde, enquanto sonha viajar para a Califórnia e se tornar uma estrela do cinema mudo, ela trabalha como garçonete e depois como prostituta. O estupro que sofreu na infância tornou-a incapaz de chegar ao orgasmo. E é a sua determinação inconsciente de recuperar a lembrança desse incidente traumático o que a arrasta à prostituição. Mas o trabalho como prostituta deixa de produzir a experiência primitiva de que precisa. Assim, a despeito do seu ódio por seu pai, ela arquiteta planos para seduzi-lo, esperando mais uma vez, inconscientemente, que um novo estupro, semelhante ao da infância, faça com que descubra o passado e aprenda com as lições que ele proporciona. Talvez eu consiga sentir. O Dr. Whitton a ouve dizer com um ansioso sotaque sulino. Julia, agora com 20 e poucos anos, está usando uma provocante anágua branca, pronta para seduzir seu pai quando ele chegar de visita a Louisville para uma cerimônia religiosa. São as primeiras horas de uma tarde de domingo quando ela o escuta tropeçar nos degraus da escada que levam ao seu apartamento no 2º andar. Certamente ele está bêbado quando abre a porta ao brado dela de "Entre!". De pé e quase desequilibrado no vestíbulo da sala, ele percebe sua intenção de sedução e intui que se trata de um capricho dela. Quando ele começa a ficar zangado, Julia passa a se fingir de amuada e dar risada, a fingir mau humor e dar risada. Ele a manda parar, mas ela não obedece. Provocado além do desejo sexual, ele puxa de uma faca, investe contra ela e a golpeia até a morte. Na cura de qualquer neurose traumática, há um elemento que exige a repetição do acontecimento que causou esse trauma para que ela aflore até a mente consciente. Demonstrando sua ocorrência na vida, Sigmund Freud chamava esse fenômeno de a compulsão em repetir. Nas anamneses do Dr. Whitton mostram, além disso, que o princípio permanece válido de uma vida para outra. Tornar consciente, por meio da hipnose, um acontecimento traumático que ocorreu numa existência anterior pode levar à cessação dos distúrbios físicos e psicológicos. Cegamente, Julia procurou repetir essa experiência trabalhando como prostituta e, não obtendo êxito, obedeceu à compulsão iniciada pela experiência vivida no estágio entre as vidas de procurar um resultado mais drástico. Julia calculou mal, não esperando ser morta quando iria representar sua violação na infância. Nesta vida, Michael tem recuperado essas dolorosas lembranças que finalmente explicaram sua fantasia sobre o assassinato de uma mulher com uma camisola branca. Ser Julia foi extremamente desagradável, mas à medida que as sessões se aproximavam do seu término, Michael sentiu a opressão de séculos esvair-se do seu corpo, deixando-a com uma até então desconhecida sensação de bem-estar. Seu relacionamento com Cheryl não lhe inspirava mais temor. Suas culpas e sua autorrejeição foram se dissipando, e toda a sua tendência involuntária ao suicídio se evaporou. Ele descobriu que podia olhar para o espelho todas as manhãs sem se desesperar. E quando alimentava os pombos e dava dinheiro aos indigentes na rua, descobriu estar motivado pela alegria e pela compaixão.
Amigos e parentes perceberam mudanças na atitude de Michael com relação à vida. Ele conseguiu se livrar de uma predisposição puritana no que respeita ao lazer e aos prazeres, o que lhe possibilitou descontrair-se com mais facilidade e sentir-se mais livre interiormente quando, por exemplo, dançava com sua mulher. Cheryl, que aceita seu papel na história das reencarnações de Michael, mal conseguiu acreditar na transformação do marido. Ele se libertou das preocupações, disse ela. Sua mente não é mais o seu próprio carcereiro. Houve outros dividendos. Ao vir a tomar consciência de sua trama pessoal de causa e efeito estendendo-se por 800 anos, Michael descobriu que seu conceito da realidade tinha sido completamente revisto. A mim foi concedido, disse ele, falando de suas visitas ao estágio entre as vidas, um mínimo vislumbre de níveis da criação que estão muito além de qualquer coisa que eu possa descrever. Aprendi a sentir que tudo o que fazemos tem um significado do mais alto nível. Nossos sofrimentos não são por acaso, apenas fazem parte de um plano eterno, mais complexo e extraordinário do que somos capazes de imaginar. Visitas finais ao estágio entre as vidas, desta vez no período entre as encarnações de Julia e Michael, iluminaram ainda mais a natureza da recuperação de Michael. Antes de nascer, Michael foi informado de que o propósito da sua vida seria alcançado se escolhesse os mesmos pais que tinha tido como Hildebrand e se renovasse o importante relacionamento com Raquel. A ação recíproca resultante desses indivíduos poderiam ajudar a criar a conscientização necessária do rumo que ele objetivara. Além do mais, ele foi aconselhado a perseverar até que finalmente entendesse e resolvesse as suas dificuldades. Não obstante esse conselho, o espírito superior de Michael, presumivelmente desanimado por falhas do passado, planejara a atual encarnação sem esperar o rápido progresso que iria se seguir. Comparando o desempenho da sua vida até então com as suas observações no estágio entre as vidas, Michael percebeu que os planos esboçados projetados para futuras encarnações tinham sido trazidos para a vida presente com a finalidade de manter o ritmo acelerado com que ele estava superando os desafios do seu roteiro kármico. Em outras palavras, Michael tinha conseguido viver várias vidas em uma única encarnação. Uma realização que está aberta a todos aqueles que perseguem seu destino com excepcional vigor. Dentro de uma única encarnação, ele conseguiu resultados que normalmente requereriam o trabalho de muitas vidas. O desejo que Michael tinha de ficar curado, tão vital para o sucesso final do processo terapêutico, originou-se diretamente dos esforços determinados de Julia, embora predestinados ao fracasso para alcançar a autoterapia. Como Manly P. Hall escreve em seu livro, o indivíduo paga seu karma, em grande parte, segundo o processo que perpetua uma atitude existente no momento específico. Se essa atitude existe por ocasião da morte anterior, ela prosseguirá para se tornar o impulso para a reincorporação da nova personalidade. O estudo kármico de Michael Gallender mostra que o que fica por fazer numa vida pode sempre ser completado na próxima encarnação, supondo-se naturalmente que haja uma abundância de força de vontade. Explorando sua força de vontade para buscar, reconhecer e transcender os seus crimes e conflitos, Michael libertou-se para perseguir o idealismo expresso no estágio entre as vidas antes que ele nascesse como Hildebrand.